só dar OK aqui. Bom, eu vou acabar pesando mais na parte de UX e o... Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer um dos termos, vocês podem ou levantar a mão, ou mandar no chat, ou abrir o microfone e falar. User Interface é o braço responsável por lealtar a experiência de jornadas propostas pela área de UX. E aqui entram todas as partes de interface que tenha contato com o usuário. Site, aplicação mobile, aplicação em web app, landing pages voltadas para conversão na área de growth, serviços de autoatendimento e todos os tipos de sistema, e isso em todas as etapas da jornada e do funil de marketing, tá? O X, o Y, o trabalho da galera que trabalha com CX é totalmente alinhado com marketing. Não é uma área apartada, igual a gente vê, por exemplo, em agência, área de criação e a área de mídia, por exemplo. Eles trabalham bastante em conjunto, porque todo o trabalho realizado dentro da área de CX é alinhado com as estratégias de negócio daquela marca, daquela empresa. Dentro do I, também é comum ter algumas confusões entre a pessoa que trabalha com design de interface de usuário, o Product Designer, que é o PD, e o Visual Designer. Eu vou explicar certinho o que é cada coisa, mas basicamente o Product Designer trabalha mais com desenvolvimento de produtos digitais, como aplicativos mobile especificamente. E geralmente essa pessoa também tem um conhecimento maior de front-end, não necessariamente para programar, mas para conseguir fazer a entrega dos sistemas e componentes para a área de tecnologia e desenvolvimento. E o Visual Designer, apesar de também trabalhar com algumas interfaces, seria o nome moderno do Web Designer. Ele faz tanto a parte de interfaces, quanto a parte do design mais generalista, por assim dizer. É um escopo de trabalho mais abrangente. E eu acho importante ressaltar que interface vai muito além do que a gente vê especificamente. Existem hoje profissionais especializados em interfaces de voz, que é o que eles chamam de VUI, que é Voice User Interface, que eles trabalham desenhando diálogos de URA, que são aqueles robôs que te atendem quando a gente liga na Vivo, né? Enfim. E esses profissionais, eles são, assim, são poucos profissionais que estão capacitados para esse trabalho aqui no Brasil atualmente. É um mercado que está em amplo crescimento. Então, se, por exemplo, você já tem um bracinho aí na redação, gosta de trabalhar com design de diálogo, eu daria uma olhada, porque a galera que trabalha com VUI está em falta e está sendo bastante procurada no LinkedIn. Bom, dentro do meu trabalho como designer de interfaces, as pessoas podem achar que tanto o X quanto o Y é uma parte pequena de um projeto. Mas é um trabalho que ele começa em pesquisa e ele só termina com a entrega do produto, mas a galera que trabalha com CX, né, eu, os meus pares que trabalhamos com usabilidade, a gente tem como objetivo, né, dizer que o nosso produto nunca está pronto. Porque se ele sempre for um protótipo, ele está sempre aberto à melhoria constante, então a gente consegue adaptar o nosso material o tempo inteiro, sempre que houver um problema. Então, basicamente, como funciona essa linha de produção de quem trabalha na minha área? A gente encontra um problema de usabilidade, pode ser uma feature nova que a gente precisa lançar no aplicativo, por exemplo, no clube, quando eu estava lá como Product Designer, então eu fazia tanto layout quanto a parte de handoff para programação. E eles precisavam de uma feature nova que pudesse adicionar um cupom de desconto. É uma coisa super simples, né, que você pudesse adicionar tanto digitando o código do cupom, tanto apertando um botão que estaria ali na interface. Mas, apesar de ser simples, impacta em todas as telas daquela jornada. Então, o problema é como a gente vai inserir essa feature, que não seria um botãozinho, como a gente vai inserir esse botão nessa interface, que não vai estar disponível para todos os usuários ao mesmo tempo, mas para um recorte da base, de acordo com o que o time de marketing e growth decidiram, sem que ele pareça uma coisa que foi adicionada depois. No caso, ele foi adicionado depois, mas a gente quer que ele pareça que ele já estava ali, que ele é uma coisa nativa, para não gerar um estranhamento. Então, o problema era como inserir algo posteriormente e fazer com que ele tivesse ali totalmente ambientado de forma natural. Depois que a gente tem a definição do problema, a gente parte para a pesquisa com o usuário. Então, a gente pegou um recorte dos nossos usuários daquele aplicativo, apresenta o problema e pergunta a opinião deles sobre esse problema.
E nessa parte é bem comum a gente utilizar técnicas de pesquisa que não são tão tradicionais. A gente faz, sim, quali, quant e vários outros tipos de pesquisa com o usuário, mas a gente geralmente faz workshops como se fossem dinâmicas de grupo. Tem muito post-it, tem muito lápis colorido, tem glitter, enfim, porque quando a gente apela para a parte mais criativa, as pessoas se soltam um pouco mais, parece um pouco menos formal, a gente acaba obtendo resultados melhores depois desses dados. As pessoas perdem um pouco aquele feeling de tenho que responder seriamente essa pesquisa e acabam passando a parte emocional com a nossa interface, que é o que a gente precisa. Depois que a gente tem os resultados da pesquisa tabulado, a gente faz o levantamento de hipóteses. E essas hipóteses podem ser, se essa informação de desconto aparecer logo no início da tela, na primeira rolagem, né, no cabeçalho da tela, a pessoa pode clicar direto na parte de desconto e não andar direto na jornada. Então, isso não dá sequência na jornada. Então, essa é a hipótese 1. Se a gente deixar para colocar no final, a pessoa pode não rolar a tela e não ver essa informação. Se a gente colocar no meio, pode ser que quebre a hierarquia de conteúdo. Então, a gente testa geralmente 2 ou 3 hipóteses. A partir das hipóteses, a gente faz o protótipo dessas telas. E a gente costuma fazer o protótipo em 3 etapas diferentes. Tem o protótipo de baixa, média e de alta fidelidade. O protótipo de baixa fidelidade a gente chama também de rabisco frame. Geralmente são desenhos feitos à mão mesmo, que a gente já consegue passar por uma base um pouco mais restrita de pessoas, mostrar mais ou menos, é um esquema de ideias, geralmente a gente faz em lousa branca, e a gente já consegue, né, a solução que a gente apresentou para o problema que foi levantado, já coleta os primeiros feedbacks antes de fazer o protótipo de média fidelidade, que é quando a gente vai efetivamente fazer o wireframe layoutado num software. E depois que a gente já tem o de média fidelidade, a gente faz o protótipo de média fidelidade parte 2, que seria o protótipo navegável. A gente faz o protótipo com todas as interações, para qual tela vai clicando em cada botão, como que vai ser a animação de passagem de tela, se vai ter alguma pop-up, alguma animação diferente. E com esse protótipo de média fidelidade, a gente faz o teste de usabilidade com uma segunda base dos nossos usuários. Coleta feedback, e depois que a gente já tem todos os dados que a gente precisa para implementar, a gente faz uma sessão de refining, que é como o refinamento, né? Refina todas as arestas que tiverem sido criadas durante o projeto. E aí sim que a gente faz a interface final. Então, a gente passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7? Isso, por 7 etapas antes de efetivamente começar a desenhar a interface. E isso parece tudo muito trabalhoso, parece moroso, mas é um processo super, super rápido. Geralmente, dependendo do tempo do aplicativo e da rotina que a empresa está acostumada, você consegue fazer todas essas etapas em 1 semana, 10 dias. Isso vai facilitar muito porque você já teve pesquisa, já teve feedback, já teve teste. O seu produto, a hora que for lançado, ou a sua feature, a hora que ela estiver no ar, você já vai ter minimizado um monte de possibilidade de erro, de bug, de interação, enfim. Então, parece trabalhoso, mas porque vai ter esse trabalho na fase inicial, evita um retrabalho mais para frente. E eu queria trazer um pouquinho de background, assim. O X está na moda, mas a profissão não é nova. Hoje em dia, as empresas estão buscando cada vez mais profissionais de UX, UI, CX, mas eu vejo que temos aí 2 movimentos. Tem muito profissional migrando da área de design, do design generalista, do design gráfico, para o UX e UI, porque o trabalho é bastante diferente, ele abre uma gama maior de atuação, e tem muita empresa que não sabe efetivamente o que um UX e um UI faz, e acaba colocando essa vaga no ar. Mas pensar na experiência do usuário durante a navegação surgiu assim que surgiu a internet. Assim que os computadores começaram a ficar presentes na vida das pessoas, já existiam pessoas que pensavam nos seus sistemas e como iam ocorrer as interações que as pessoas tinham com aquela máquina. Antes de ser chamada de UX e UI, essa dupla era chamada basicamente de arquiteto de informação, que era, na época, User Experience, quem fazia a hierarquia de informações de uma página ou de um serviço ou de um produto, e quem executava a parte de layout era o web designer.
E antes disso, antes da gente ter telas para melhorar, quando eram só sistemas, dose, etc., eu acho que ninguém aqui deve ter pego isso. Mas quando a gente ainda de interação humano-computador, que é o HCI. Então, essas pessoas já pensavam em como melhorar uma experiência de navegação quando a navegação ainda nem era visível. Então, assim, o X, apesar de parecer uma área muito nova, ela começou em 80, né, 1980. Então, tem muito... E vai muito além de serviço e produto digital. Como eu falei, tem aplicações na arquitetura, tem aplicações na área de saúde, tem aplicações, enfim, em milhares de áreas diferentes da nossa. Uma coisa que eu acho importante ressaltar, porque as pessoas sempre me perguntam, quando eu falo, eu trabalho com X, as pessoas falam, então você trabalha fazendo aplicativo? Você trabalha fazendo versão mobile de site? E eu trouxe aqui uma coisa bastante importante, é que assim, a gente tem que pensar mobile first, porque é muito mais fácil você aumentar uma tecnologia do que reduzir uma tecnologia para ela caber numa tela menor. Mas você não pode pensar mobile only, porque tem pessoas que vão usar exclusivamente computador, tem pessoas que vão usar tablet, tem pessoas que não vão usar nenhuma dessas 3 ferramentas. E aí? Como que a gente desenha para esses tipos, para essas pessoas? Como que a gente torna a interação com o sistema agradável para quem não quer utilizar o meio comum de acesso daquele sistema? Eu trouxe aqui, então, uma definição do Don Norman. Don Norman é o pai do termo experiência do usuário, ele que criou o termo user experience. Ele, na verdade, é engenheiro, como a maioria dos originais, dos profissionais originais de experiência do usuário. Ele diz que o contexto ideal é quando o usuário nem sequer percebe a presença da tecnologia. Quando manuais se tornam indispensáveis, a conexão é automática e constante. Um exemplo importante disso, por exemplo, que você pode ver na sua vida, que é um case bastante importante de usabilidade, é a Alexa. Vou até falar baixo, senão ela grita na sala. Mas você nem se lembra, na maior parte do tempo, que você tem ali uma caixinha de som. Porque o produto em si vai além daquele receptáculo, né? O produto é a inteligência artificial que foi adicionada naquele receptáculo, naquele device. Então, assim, um bom trabalho de design de experiência e um bom trabalho, um case de usabilidade é quando você não percebe mais o que traz aquela experiência até você, você só pensa na experiência em si. E eu queria falar um pouquinho do cenário que tem feito esse crescimento exponencial das áreas de UX e UI. Hoje em dia, até a geladeira tem Wi-Fi. E ainda é comum as pessoas acreditarem que o X se divide em mobile e desktop. Assim, até alguns anos atrás era impossível você conseguir falar de acessar a internet se você não tivesse um computador em casa ou se você não tivesse um celular com um plano de dados. Mas hoje em dia a gente tem Mi Band, Smartwatch, Apple Watch, Smart Assistant como a Cortana e a própria Alexa. A gente tem o Facebook Oculus, a gente tem Oculus. Sinceramente, você precisa estar conectado a um aparelho tradicional para você acessar a internet, para você estar conectado e compartilhando a mesma rede. E a possibilidade de você desfrutar da onipresença dessa rede, de qualquer lugar do mundo e através de qualquer tipo de dispositivo, é um fenômeno que socialmente a gente chama de ubiquidade. Ubiquidade é quando diferentes devices fazem parte de uma mesma rede conectados através de um sistema comum. E a ubiquidade, na verdade, ela é um sintoma. Né? Ela não é, ela surgiu de uma coisa que surgiu antes, que foi a Internet of Things, que é o IoT. A internet das coisas, basicamente, é o que faz com que esses objetos físicos estejam integrados através da rede. Né? Sejam integrados à rede através de seus sensores de qualquer tipo, software ou de outras tecnologias, com o propósito de conectar e fazer essa troca de dados e informações com os outros dispositivos. Um outro exemplo aqui que eu ainda não citei é o Roomba. Né? O Roomba ele é um aspirador de pó, mas ele consegue fazer integração com a sua Alexa para saber os horários que você está em casa, os horários que você não está, os horários que você prefere menos barulho, para ele trabalhar de acordo com a rotina da sua casa. E ele não te pergunta essas informações, ele aprende
as suas informações de acordo com a convivência contigo e com as pessoas que moram na tua casa. Então, assim, se hoje em dia até o aspirador de pó tem uma capacidade de aprender com a tua rotina e está conectado à internet, trocando dados com uma infinidade de outros aparelhos, para que você tenha uma rotina um pouco mais confortável, o trabalho do designer não pode mais estar atrelado só a social media, KV de campanha e e-mail marketing, por exemplo. Porque as pessoas passaram a receber esse tipo de conteúdo de outras formas. A Alexa agora lê os meus e-mails, para mim, quando eu estou com preguiça. Então, como que ela vai ler as imagens para mim, se a pessoa que fez aquele layout não pensou em acessibilidade, que é um dos axiomas do user experience. Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho, por exemplo, nenhum problema de visão. Eu conseguiria ler os meus e-mails. Mas aí, como que funciona o layout de um e-mail marketing para uma pessoa que é cega e precisa usar um software de leitura de tela, por exemplo? Como você consegue fazer a adaptação de um sistema para que ele sirva para pessoas que não tenham nenhum tipo de limitação e sirva também para pessoas que possam ter qualquer tipo de limitação. E isso é uma das áreas que o X estuda também. A parte de acessibilidade a produtos e sistemas é uma das coisas mais importantes em user experience. Eu dei o exemplo de pessoas com dificuldade de visão, mas uma coisa que tem sido falado bastante nos fóruns de design e usabilidade que eu frequento é que pessoas que são neurotípicas absorvem conteúdo de forma diferente que pessoas neuroatípicas, que são as pessoas que fazem parte de que tem alguns que faz parte do espectro autista. Então, assim, a gente tem que prever como fazer uma comunicação de forma mais clara, como fazer com que as informações em tela não apareçam todas ao mesmo tempo, como você vai layoutar aquele conteúdo para que uma pessoa daltônica possa ver a diferença de cores, contraste, enfim. Eu falei bastante de interface no início, eu só queria ressaltar que não é só o visual. Tem uma camada bastante grande de estudos por trás de todos os tipos de trabalho de uma pessoa que faz user experience. E da mesma forma que internet não é só web, como eu trouxe aqui, o X também não é só design. Se você fala assim, porra, Thaís, eu achei super bacana o que você me apresentou sobre o X, mas eu não tenho nada a ver com design. Eu tenho espaço nessa área? Tem. Dentro do User Experience, você pode passar com muitas áreas além do design, você pode, inclusive, nunca ver um I na sua frente. Se você curte a área de pesquisa, você pode trabalhar com research, que é a galera que faz entrevista, pesquisa, faz a imersão completa dentro do cliente, dentro do produto. Você pode trabalhar com usability analysis, que é basicamente profissional que vai focar mesmo na usabilidade das interfaces para garantir que todos os produtos sejam amigáveis ao usuário, levando em consideração esses pontos que eu levei, né? Algum tipo de deficiência física, de limitação psicológica, algum tipo de transtorno que possa atrapalhar a pessoa a usufruir daquela interface de maneira correta. A gente tem também, para a galera que curte redação, tem vários braços diferentes dentro do X. A gente tem o X Writer, que é a pessoa que faz o copywriting alinhado às necessidades de usuário. E não só todos os textos que esse UX Writer vai redigir está alinhado à experiência, como está alinhado à voz do produto, à voz da marca, né, o tom de voz da marca e a estratégia da marca por um período específico. Tem o Tech Writer, que são os redatores que fazem redação mais técnica, especializada, instrucional, como a galera que redige manual, instrução, e faz também design, e é o par do designer instrucional, que faz infográficos e material voltado para e-learning, para EAD, enfim. E temos aqui um front-end. O front-end não é o X, mas o front-end developer é um dos maiores aliados de UX e o designer. Então, se você tem interesse em começar a trabalhar dentro da área de UX, mas sem ter que trabalhar com todos esses pontos que eu levantei, você pode muito bem trabalhar com front-end se você gostar de programação e tecnologia, porque você vai estar sempre lado a lado com as estratégias de usabilidade e com as estratégias do seu produto ou da sua marca. E assim, mesmo que você não tenha interesse de trabalhar alinhado a um time de UX, você ter conhecimento de usabilidade vai tornar o seu trabalho como dev muito mais fluido, porque se você já ter todas as
se você já tiver o conhecimento em wireframe, prototipação e etc., você pode tornar o seu perfil muito mais atrativo para uma empresa, ainda mais se for uma empresa pequena, que não tem a capacidade de ter todos os profissionais que ela precisa. Você ser um profissional um pouco mais 3 de emprego, por exemplo. Além desses cargos que eu já falei, também temos especialistas em acessibilidade digital, que é a galera que tem conhecimento profundo em recursos que possibilita a navegação, compreensão e interação de qualquer pessoa com serviços digitais e produtos, fazendo com que seja acessível para todo mundo. Tem cursos voltados só para acessibilidade digital, se vocês tiverem esse tipo de interesse. E tem também o Product Manager. O Product Manager, geralmente, é o nosso diretor de criação. É ele que faz a ponte entre o X, o Y, o time de Dev, o time de Growth. E esse profissional identifica, avalia e valida todas as ideias que são levantadas, desde a parte de pesquisa, geração de hipótese, discovery, até a hora da entrega. E é ele que garante que o que está sendo entregue do time de UX é a melhor opção para esse produto ou para esse serviço. Além desses que eu trouxe, a gente também tem a arquitetura de informação, que ainda existe, curadoria voltada para chatbots, que é um mercado todo enorme, os designers que são focados em criação de design system, que eu vou explicar o que é. E, assim, um ponto que eu queria ressaltar aqui é que a maioria de todas essas profissões que eu citei aqui não existia na década passada. Ou existia, mas mudou completamente o escopo nesse período. E assim, essa transformação dos mercados, esse movimento que as áreas fizeram de se transformar na última década por conta da revolução digital e da facilidade de acesso à informação e de como os usuários e clientes estão cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais especializados em tudo, não estão aceitando qualquer tipo de produto e não estão aceitando qualquer tipo de informação. Foi esse movimento que fez com que as áreas se transformassem e que os profissionais se transformassem também. Aí eu queria aproveitar essa deixa para explicar como que eu fiz a minha migração do design tradicional para o design de UX. Mas antes disso, eu só queria saber se alguém tem alguma dúvida, se o José tem algum ponto, se alguém quer levantar alguma coisa antes de eu começar a falar de transição de carreira. Eu só queria lembrar, Thalys, eu acho que, não sei se você chegou a pegar esse período, a gente teve um curso de web design na faculdade, né? Um tecnólogo, 2 anos, de web design, né? E a gente, eu acho que teve 2 ou 3 turmas, né? E aí, cara, é isso que eu falo, né? Muitas vezes o pessoal fala, mas a faculdade, a universidade, ela tá ficando para trás, tal, não sei o quê. É que a gente fica muito amarrado com as diretrizes do MEC, né? E só para vocês terem uma ideia, por que o curso acabou acabando, né? Não formou mais turma? Porque o MEC obrigou a gente a mudar o nome. Então, no catálogo do MEC, não existia web designer, ou é o curso de web design, né? A gente tinha que escolher um nome ali que fosse o mais próximo possível. Aí você tinha como opção as mais próximas. Design gráfico, mas não era isso que a gente, evidentemente, queria formar. E produção multimídia. A gente optou por produção multimídia, né? E aí, produção multimídia é um nome que ninguém conseguia identificar exatamente o que aquele curso fazia, né? E aí acabou... Quando eu estudei na Metal, era produção multimídia. Produção multimídia. Eu acho que, até por tudo isso que você colocou, eu queria até ouvir sua opinião. A gente também tinha muita dificuldade com professores, com profissionais que já estivessem trabalhando, atuando na área e que pudessem, né, atuar junto com a gente ali. A gente acabou pegando muita gente da informática que nem sempre vinha, né, com essa pegada, né, de comunicação e de tudo mais, né? E aí a sua fala, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Se a gente tivesse a possibilidade de realmente voltar com um curso de web design no momento atual, embora a gente tenha agora design gráfico, talvez fosse uma boa em função de tudo que está acontecendo no mercado, né? Você acha? Sim. Você acredita? Ainda mais porque nos cursos, eu não cheguei a dar uma olhada no currículo do curso, né? No prospect do curso na época. Mas geralmente os cursos de web design têm também noções de programação. Sim, e a gente básico de front-end. Sim. E isso é muito, muito, muito importante. Quando eu decidi migrar para trabalhar para a área de produto, foi um dos meus maiores empecilhos, assim, porque o meu conhecimento em programação na época era de quando eu tive blog em 2007, entendeu? Do meu blog adolescente em 2007, trocava template no Blogspot. E assim, não que você precise
codar. Eu não faço código de nada, eu não faço programação de nada. Mas eu saber, por exemplo, que deixa eu ver. Eu sei, por exemplo, que se você quer fazer uma iconografia muito especial para o seu aplicativo e super personalizada, vai pesar no tempo de carregamento daquele aplicativo, ele vai demorar mais para abrir. Se você usar uma fonte específica, se ela não for uma fonte padrão, uma Google Fonte, vai demorar mais no tempo de carregamento, o aplicativo vai demorar mais para abrir. E as pessoas hoje em dia não têm tempo, então se o aplicativo demorar, pode ser que eu desista e feche. E esse é o tipo de conhecimento que eu só tive quando eu comecei a estudar um pouquinho mais programação, porque é uma parte mais técnica, né? Então, assim, se eventualmente vocês voltarem com o curso de web design, principalmente porque vocês têm essa parte de front, é muito, 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 muito útil. As pessoas elas têm um pouco de receio por conta da nomenclatura, né? Porque assim, ninguém mais contrata web designer, mas meu amor, eu nunca tive carteira assinada como web designer. Pois é. Inclusive, eu nunca tive carteira assinada como designer, porque essa profissão não existe no Brasil. Quando você vai abrir um CNPJ para você trabalhar com PJ ou para você prestar serviço, ter que emitir nota, você não tem designer lá. Você vai, sei lá, ter marketing direto, desenho industrial. Cara, é tudo muito ultrapassado, né? Eles não atualizam. Exatamente. É impressionante. Às vezes o aluno questiona assim, professor, o pessoal abre uma vaga lá que é de, por exemplo, assistente de marketing, né? E eu falo assim, gente, é que assim, eles têm que buscar uma categoria que exista para poder abrir a vaga. E muitas vezes realmente não é que o cara, né, é que ele não consegue porque ele tem que enquadrar em uma coisa que está lá e é muito ultrapassado, os caras conseguem atualizar, né? E se a gente olhar para a revolução toda que aconteceu de empregos, cargos, funções, atividades nos últimos anos, os caras estão atrasadíssimos, né? E assim, seria legal... Eu vou até checar aqui, ó, eu vou abrir o aplicativo da minha carteira de trabalho para ver o meu cargo, porque eu tenho certeza para você que é uma coisa totalmente desconexa, porque não existe essa categoria. Então, assim, a galera tem esse receio, porque nunca mais vi vaga de web designer, mas web designer tem gente que é o foco em UI, tem web designer que faz front-end, tem web designer que faz visual designer, então, assim, saber efetivamente qual que é o escopo de trabalho e a área de atuação daquele profissional, e também saber dar uma dourada na pílula. Se por acaso o nome que a galera está buscando mais é visual design, troca no seu LinkedIn para visual design, porque não é nada diferente do que você já faz. Exato. Não é nada diferente da formação desse curso, entendeu? Exatamente. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho certeza. Acho que tem uma pergunta também no chat, eu acho, Thaís. Por onde seria mais fácil se profissionalizar em UI? Depende, assim, se a pessoa já é designer, ou se você já gosta de trabalhar com design, você pode primeiro fazer uma migração para visual design, que é essa área que fica meio no meio do caminho entre o design gráfico e o design de produto, né? Eu chamo de design de produto toda essa área que é o X, CX, UI, etc. Tem muito curso muito bom, tem curso gratuito, tem cursos que são pagos, tem uma variedade enorme de valores que você consegue encontrar. Mas eu vou te dar a dica que, assim, vai ser a mais fácil e a mais barata. Se você tiver acesso ao pacote Adobe, seja o original ou a versão, né, malemolente aí no seu computador, baixa versão o alternativa. XD, que é o programa, a versão alternativa, baixa o Adobe XD, porque é nele que as empresas geralmente fazem a maior parte de trabalho e protótipo. E se você, por acaso, não tiver acesso ao pacote Adobe, não precisa, você pode acessar agora figma.com, eu posso depois colocar as anotações certinhas, porque o Figma ele é uma ferramenta online que você não precisa nem baixar no seu computador se você quiser usar ele 100% na nuvem. Ele é online, é open source, a versão gratuita dele tem basicamente quase tudo que a versão paga tem. E eles têm uma lista de tutoriais, tanto na própria interface do programa quanto no YouTube, que você consegue aprender a fazer basicamente tudo que eu faço hoje em dia, sem você precisar investir muito. E tem algumas escolas que elas se sobressaem, por exemplo, se você estiver procurando uma formação mais formal em design de interfaces, você pode buscar pela Terra, pelo EBAC, Alura, se você quiser fazer uma coisa mais online, Digital House, todas essas instituições agora já têm cursos voltados especificamente para UI.
A Mas Digital assim, House, se a Digital você... House eu conheci em loco, fiquei impressionado, assim, com a Uhum. estrutura, com muito Eles legal. têm uma estrutura enorme, enorme. E E assim, A EBAC, vou aproveitar e matar uma curiosidade. Ela é é, relativamente nova no Brasil, né? Essa é a Escola Britânica de Artes sim, e eu acompanhei eles nas redes sociais e vejo os cursos que eles compartilham e tal. Não sei se você você está fazendo presencial ou não? não, estou fazendo o EAD. Tinha a opção presencial, mas aí ia demorar muito para começar e eu estava super ansiosa. E é uma escola Aí eu meio fantástica, que né? desisti. Sim. É uma escola Mas fantástica. assim, eu não sei se eu respondi a pergunta do Dicico, mas eu acredito que sim. Então é assim, você pode fazer pelas formas não convencionais de buscar você mesmo, começar a usar esses programas e usar os tutoriais que eles têm disponível. O Figma é excelente. Eu posso depois passar para o Josué um link de pessoas para seguir. Eu sigo um cara no Instagram que ele trabalha numa empresa que chama Memorizely e ele é tipo o rei do Figma. Ele ensina a fazer umas interações que eu demorava semanas para fazer em 18 segundos. Então, assim, eu posso depois passar uma lista de pessoas legais para vocês seguirem, se vocês quiserem se profissionalizar de forma não formal, mas ainda assim ter um trabalho super consistente. Aqui, ó, o meu cargo na IBM é engenheiro de aplicativos em computação. Engenheiro. Eu não sou formada nem em engenharia, nem em computação, eu sou designer. Mas é porque dentro do escopo daquela empresa eles não devem ter essa nomenclatura. Agora, é só aproveitando, e depois a gente segue em frente, é inacreditável que em 2021 designer não seja profissão. Cara, isso é. Sabe uma coisa que me deu dor de cabeça esse ano? Que eu comentei que quando você vai abrir CNPJ, você não tem aquele, você não tem não tem o campo designer para se enquadrar. E eu tinha feito um MEI para emitir as minhas notas uns anos atrás. E eu quase não uso mais, eu estou só pagando as datas, né? Só dando dinheiro para o governo, porque eu quase não tenho usado mais o meu CNPJ. Aí esse ano eu tive um problemão, porque eu pago as DAS todo mês, aí de repente eu fui tentar pagar a DAS, estava dando que o boleto não podia ser pago. Eu falei, ué, que esquisito, né? Aí eu chamei um contador e falei, olha, me ajuda aqui, porque eu não manjo nada. Ele falou, olha, Thaís, é que você foi desenquadrada do MEI, na verdade, agora você está como microempresária. Eu falei, por que motivo? Ele falou, eu não sei. Aí ele também não sabia, ele foi pesquisar e demorou uns 4, 5 meses para descobrir que, na verdade, a Secretaria da Fazenda desenquadrou a função marketing direto de MEI. Então, se você faz marketing direto, você não pode mais ser microempreendedor individual. Só que eles simplesmente me desenquadraram daquela categoria. Eu não posso mais voltar a ser MEI e eu nem posso Putz, trocar esse enquadramento. Eu não posso falar, mas eu nem faço marketing direto. Eu coloquei porque vocês não tinham o que eu faço. Não, não interessa. Agora eu sou microempreendedor. que coisa, Porque eles não gente. conseguem aceitar que existe design. Esse é o país que vivemos, infelizmente. Exatamente. Meu Deus. Mas assim, a coisa caminha de qualquer maneira, né? Porque assim, por outro lado, também o mercado ele encontra soluções, né? É isso que você está dizendo. Sim. Ele encontra brechas e assim, o mais importante, o mercado está contratando muito, né? Pelo que a gente percebe aí nos esse último, talvez 6, 7 meses, acho que em todas as áreas, né? Que você falou, tem muita procura, né? Uhum. Por profissionais. Eu acho que até pelo crescimento do digital, né? A coisa deu um salto mesmo. Sim, com certeza. E assim, pegando um gancho no que eu tinha falado, que agora as pessoas conseguem acessar a internet de qualquer lugar, as pessoas também conseguem usar isso a favor na hora de acionar as empresas e serviços. Então, um outro mercado todo foi criado, que foi o mercado de assistente conversacional e chatbot. Porque você não consegue mais manter, principalmente com o cenário da pandemia, você não conseguia manter mais 2.000 pessoas dentro de Um um call center centro de ali. telemarketing, dentro de um call center para poder para fazer tanto ativo quanto receptivo, porque as pessoas não podiam mais ficar confinadas ali, mas você ainda precisava ter algum atendimento para o seu cliente. Ainda mais que os clientes estavam mais em casa, o cliente está usando mais seu produto, ele vai dar mais problema. Sim, Então, assim, com caramba. a pandemia, eu já estava vendo esse mercado começando a aparecer, o mercado de chatbot, enfim. E, assim, quando eu digo mercado de chatbot, é porque tem áreas diferentes dentro, assim, é um mercado enorme mesmo.
eu já tinha visto ele começando a dar seus primeiros passos, mas quando começou a pandemia e todo mundo obrigatoriamente precisava de uma solução digital para fazer esse trabalho que as pessoas estavam ficando de casa, não tinham como ir trabalhar presencialmente, esse mercado deu um boom, assim. Eu vou procurar os dados depois, mas se eu não me engano, o mercado de chatbots cresceu 84% de 2019 para 2020 e teve um outro salto de mais 63% de 20 para 21. Caramba, é muita coisa. Então, assim, é uma coisa enorme. No último slide da apresentação, eu coloquei algumas coisas que seriam legal ficar de olho e os links. Então, depois eu posso deixar a apresentação contigo para a galera ter os links certinho. Maravilha. Porque quando eu comecei a ver, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Você sabe. Tanto é que eu estou fazendo o quê? 2 cursos de especialização ao mesmo tempo. Decidi mudar de emprego, eu estou trabalhando para 2 empresas ao mesmo tempo. Então, eu sempre fui assim, eu sempre fui bastante inquieta. E essa minha inquietude sempre me fez gostar de aprender coisas novas. Então, quando eu comecei a ver esse crescimento exponencial do mercado de chatbot, o que eu vou fazer? Beleza, vou estudar desenvolvimento de chatbot. Não entendo nada de desenvolvimento, estou indo. E eu participei de alguns cursos, todos de graça, inclusive. Vou também deixar uma listinha de links, que eram cursos voltados, assim, tem o HelloBot, né? Todos esses cursos que eu vou comentar agora foram de uma mesma escola, que chama Let'sBot. Essa escola é do Bruno Fazoli, e, assim, o Bruno Fazoli é uma das maiores referências mundiais do mercado de chatbot, e, para nossa sorte, ele é brasileiro. Então, assim, é excelente que vocês sigam algumas pessoas chaves assim nas redes sociais, como ele e a galera que eu vou recomendar. E essa escola dele, a Let'sBot, ela faz profissionalização de pessoas dentro desse mercado de chatbot para todas as áreas. Se você quer trabalhar com desenvolvimento, a parte de programação, se você quer trabalhar com design de diálogos, se você quer trabalhar com a parte de curadoria. A curadoria de chatbots é a galera que trabalha ativamente para fazer com que aquele chatbot saiba mais. Então, é a galera que vai fazer a mineração de informações que seriam importantes para aquele chatbot saber reconhecer e inserir essa inteligência nele, para ele ficar mais inteligente, mais apto para atender as pessoas. Então, assim, é uma área enorme. E eu fiz um curso de desenvolvimento para chatbot com Alto. A Alto é uma plataforma de desenvolvimento que é feita para quem não é programador, não é desenvolvedor, que também é brasileira. Então, ela já é naturalmente toda em português, assim, não vai ter aquele pé atrás de começar a trabalhar com tecnologias que são totalmente diferentes do que você conhece e que estão em outro idioma, porque o Alto é totalmente em português. Ele foi desenvolvido por uma empresa brasileira chamada Smarkio, e a Smarkio, inclusive, contrata pelo menos 15 pessoas por dia no LinkedIn. É uma coisa inacreditável, está crescendo muito, e todo mundo voltado para as chatbots. A empresa deles cresceu tanto no ano passado que eles precisavam contratar muita gente e não conseguia profissional no nível que eles precisavam, no nível de rapidez que eles precisavam, não era nem nível de formação, eles estavam dispostos a pegar todo mundo júnior sem experiência. Eles só precisavam que a pessoa tivesse um conhecimento básico. Eles não acharam esses profissionais, então eles se juntaram com a Let'sBot e criaram um curso que chamou Capacita, foi de graça, foi tipo assim, para 3.000 pessoas. Eu participei do Capacita. E eles deram um curso tanto de design de diálogos quanto de desenvolvimento de chatbots dentro dessa plataforma Alto. E desse curso, eles selecionaram 20 pessoas para trabalhar lá depois. Então, além deles, eles formaram os profissionais que eles precisavam. Então, assim, se a demanda está grande a ponto de uma empresa decidir profissionalizar a galera para entrar, é porque talvez seja um mercado para ficar de olho. Entendeu? Mais ou menos assim, o que a Digital House fez foi isso, né? Porque, assim, existia um vazio no mercado digital no Brasil, porque as universidades não tiveram tempo de fazer a mudança e de começar a preparar essa galera. Até hoje é difícil a gente achar, por exemplo, professor para essa área, né? Porque é todo mundo muito novo ainda. E aí a Digital House achou esse espaço no mercado assim sensacional. Ela pega os melhores profissionais de empresas e tudo mais, põe os caras para dar aula e ela bombou. Eu fui lá no primeiro meeting, summit que ela fez, que era de graça, eles fizeram para coletar lead, né, evidentemente, e cocei assim de vontade de fazer um curso deles muito bom, mas na época eu não tinha nem tempo e não era tão barato assim, mas o problema era tempo de deslocamento, que era presencial em São Paulo e não dava para fazer. Mas acho que eles acharam também isso, que realmente essa questão da mão de obra é complicadíssima, né? Eu tive uma discussão assim, né, não pode dizer, uma conversa com o pessoal uma vez da ABA, da PP e tudo, e falando exatamente sobre isso. O mercado reclama demais das universidades, reclama demais das faculdades, tal, não sei o quê. Então vai lá,
né? Vai lá, vamos trabalhar junto com a gente, vamos formar essa galera. Vocês querem ter mão de Sim, obra? Então vem ajudar a gente está aberto, né? 100% para isso, né? exatamente. E assim, a própria IBM mesmo, que é uma empresa enorme, ela tem um projeto de capacitação absurdo, tanto para quem está dentro da empresa quanto para quem está fora. A maioria dos links que eu deixei no último. Eu juro que não é jabá, tá, gente? Porque assim, eu acabei de entrar e ainda não estou apaixonada. Mas a maioria dos links que eu deixei lá são de um programa que eles fizeram de capacitação de jovens estudantes, mas assim, não, você não precisa comprovar estudo nem nada, você pode só fazer sua conta e usar. Eles criaram junto com a Adobe, que eu acho que todo mundo conhece a Adobe, né? Eu não preciso explicar o que é a Adobe. Eles criaram junto com a Adobe um programa de capacitação de jovens voltado para tecnologias emergentes, que eu vou falar um pouquinho também. Então, eles têm cursos sobre cloud computing, inteligência artificial e aplicabilidade, machine learning, design thinking, metodologias ágeis, que, assim, não necessariamente são habilidades técnicas, mas são coisas que você precisa desenvolver para garantir uma vaga no futuro, por exemplo. Eu fiz um curso bem legal de metodologias ágeis na Sampo, em São Paulo. Eu acho péssimo esse nome, né? Podia chamar só São Paulo, não precisava colocar em inglês. Na Sampo Escola de Negócios. E, Mas assim, ele abriu muito. é chique, né? E é o nome É chique, tem que pôr em inglês. É o nome, mas não é, acho que tem uma escola mesmo lá no Reino Unido. Tem. Eles trouxeram. Sim, aí eles trouxeram para São Paulo e mantiveram o nome. Mas achei que ficou pedante, assim, São Paulo. E eu fiz um curso muito bacana lá de metodologias ágeis e abriu bastante a minha mente com a forma que eu trabalhava, porque eu achava que metodologias ágeis era Kanban, ficar colocando, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu vou fazer, post-itzinho e é isso. Só que não, tem 1 milhão de metodologias que você pode aplicar, você pode escolher a que é melhor para você. Isso ajuda a criar rotinas de trabalho que são ágeis, não no sentido de serem rápidas, mas elas são mais fluídas e elas acontecem sem muitos entraves, sem aquele monte de reunião que a gente está acostumado a fazer o dia inteiro. Então, assim, eu indicaria para vocês também darem uma olhada nessas outras metodologias. Assim, os skills que as pessoas têm chamado de soft skills são bastante importantes. Eu dei essa volta toda, mas eu ia falar como que eu fiz a migração do design primeiro da direção de arte para o design gráfico, e depois, enfim, para o design de produto. Eu decidi 2 anos atrás que eu queria mudar para o X. E eu já estava no PagSeguro, eu estava numa posição completamente confortável lá. E o PagSeguro é uma empresa enorme, eles têm, inclusive, uma área de UX absurda. Eu levantei a bola para minha gerente e falei, olha, eu estou pensando em migrar de área, sei que vocês têm área aqui, existe a possibilidade de eu migrar dentro da empresa? Ela falou, não, claro, tem sim. Vamos ver o que a gente pode fazer para que você comece a aprender dentro, sem você precisar abrir mão do seu trabalho atual, e, enfim. Porque o maior medo de quando você está numa posição na sua carreira e você decide migrar, é porque quando você vai começar numa área nova, você vai começar do zero. Você não vai entrar num cargo pleno, sênior. Então, eu estava com muito medo de largar um cargo sênior para começar como júnior, porque os meus boletos não eram júnior mais. Então, como que eu ia fazer para ter esse downgrade de salário, sabe? E eu tinha muito medo de como isso ia ficar marcado na minha carreira profissional. Eu tinha muito medo de que pudesse parecer, ela era sênior e virou júnior, o que aconteceu para rolar esse downgrade, mesmo que seja numa área diferente. Então, eu estava tentando migrar lá dentro mesmo do PagSeguro. Começou bem, mas aí começaram a ter alguns entraves, porque eu estava dentro do PagSeguro, eu estava responsável pela marca de PagBank no geral. Então, a gente fazia todas as peças de comunicação para a PagBank, né, focadas para a PagBank, todas as peças que eram para eventos do PagSeguro, e foi eu e a minha equipe que produzimos o nosso banco de imagem proprietário para que ele pudesse retratar consumidores brasileiros. A gente fotografou aqui no Brasil, viu locação e tal, porque banco de imagem só tem aquela galera que é europeia, né, e não representa o nosso público aqui. Então, a gente estava fazendo todo esse trabalho de marca, e era um trabalho que precisava muito que eu tivesse imersa lá para sair bem feito. Então, o PagSeguro meio que foi abrindo mão de me deixar migrar. Porque eu entendo totalmente porque eles precisavam de alguém que tivesse 100% imerso em branding e brand design. Só que aí isso me deixou com um sentimento de que eu estava perdendo um tempo que seria muito, muito importante
trabalho fosse muito importante para eles naquele momento, era um trabalho que eu já tinha feito antes, ele não era mais tão importante para mim. Então eu falei, bom, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Então eu me preparei, fui juntando um dinheirinho, aí começou a pandemia, esse cenário todo, eu falei, pronto, não vou migrar mais, porque como que eu vou pedir demissão nesse cenário totalmente incerto que a gente está vivendo, né? Eu tenho que agradecer por meu emprego ter sido mantido. E eu fiquei muito, muito insegura, mas eu falei, bom, tem 4 horas do meu dia que eu não estou mais gastando com transporte. Então, essas 4 horas que eu iria gastar com transporte, eu vou aproveitar para fazer todos os cursos que eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer para me especializar. Eu vou conhecer essas pessoas, vou pedir mentoria no LinkedIn. Então, eu chegava mesmo, assim, totalmente desavergonhada. Chegava para uma pessoa que eu sabia que era reconhecida numa área que eu tinha interesse, falava, olha, meu nome é Thaís, estou querendo fazer migração de carreira. Você tem, sei lá, 5 minutos na sua agenda, não consigo te pagar um café por conta da pandemia, mas você tem 5 minutinhos na sua agenda para você me explicar como você fez, o que eu posso fazer, você me dá alguma dica valiosa. E eu acabei conhecendo pessoas que me receberam muito bem e que valorizaram muito essa minha falta de vergonha de chegar na pessoa e falar, olha, quero começar do zero, eu tô com medo, você pode me ajudar? E foi muito bacana, porque eu conheci pessoas ótimas nesse período e elas me ajudaram mesmo. Principalmente, não estou puxando sardinha para mulheres, mas a comunidade de mulheres que trabalham com X é muito, muito bacana. Porque nesses mercados de tecnologia é mais comum mesmo ter um pouco mais de homem do que de mulher. E como elas sabem desse cenário, elas querem mudar esse cenário, elas são muito receptivas para todas as mulheres que querem entrar na área. Então já fica essa dica aí também para as meninas que estiverem interessadas. O mercado de UX dá muito valor para a diversidade, não só de mulheres, mas como de profissionais negros, de profissionais de outras minorias, LGBT, etc. Porque se a gente trabalha com pessoas e para pessoas, a gente não pode ter nenhum tipo de amarra dentro da empresa que a gente trabalha, da nossa equipe, e quanto mais diversa for o time, maior o número de visões diferentes que a gente vai ter para poder criar um produto que funcione para todo mundo. Então, é uma área bem legal para você trabalhar, principalmente se você faz parte de alguma minoria. É bem, bem bacana mesmo. Enfim, eu comecei a chegar nessas pessoas, elas foram me dando o caminho das pedras. E falaram assim, olha, faz o seu cursinho, entra num hackathon. Eu não sei se você sabe o que é um hackathon, eu não sabia. Um hackathon é basicamente são 2, 3 ou 4 dias de trabalho intenso. Então, eu entrei em alguns hackathons com pessoas que também estavam começando. Eu entrei num hackathon de uma moça chamada Rafaela Pita, que ela decidiu fazer um curso que a ideia era fazer, tipo assim, em 2 hackathons, fazer você se tornar um UX designer. Eu achei muito ousada a proposta. Mas ela fez sozinha, assim, ela é uma UX designer que está trabalhando para uma empresa lá no Canadá, ela é brasileira e trabalha lá no Canadá. Ela foi para lá porque no Canadá não tinha user experience suficiente para atender a demanda do país, então eles começaram a captar aqui do Brasil. Quer morar fora, dá uma olhada. E ela percebeu que ela queria levar mais brasileiros para lá. Então ela fez meio que isso que a gente estava comentando, da Digital House, da Smart, ela decidiu fazer um curso de capacitação para poder levar bastante gente, mesmo que entrasse como júnior para a empresa que ela trabalha. Eu participei do hackathon, então nesse hackathon a gente você faz parte de uma equipe onde está todo mundo começando, mas sempre tem os mentores que já estão acostumados com aquelas rotinas e com aquele tipo de trabalho. E eles vão te ajudando em todas as etapas de um projeto, onde você faz toda a parte de pesquisa, discovery, protótipo, teste de usabilidade, etc., em 2 ou 3 dias, assim, num período super comprimido, e você entrega um produto final. Então, você não só aprende na parte teórica, aprende na prática e já sai com peça para portfólio, para você poder demonstrar a experiência. Então, se alguém tiver interesse em migrar, participar de hackathon é uma coisa muito, muito interessante, porque faz você adicionar uma experiência que você precisaria de meses de experiência profissional para conseguir, e você consegue resumir isso no fim de semana, no feriado. Então, eu comecei a participar desses hackathons, mas eu ainda estava com aquela sensação de insegurança. E eu não conseguia tomar a decisão de migrar. Até a hora que eu falei, bom, se o meu problema é o conforto, ele precisa deixar de existir. Cheguei no PagSeguro e pedi demissão, porque não tem nada que deixe você mais motivado a fazer um trabalho de direito do que você não ter mais emprego, né? Então, eu pedi demissão do PagSeguro sem ter arrumado um segundo emprego ainda. E me coloquei disposta no mercado. Então,
eu vi as empresas estavam buscando pessoas, né, tanto de UX quanto de UI, ou de Visual, ou de Product Designer. Eu vi as vagas, procurava a pessoa que era responsável por aquela vaga no LinkedIn e mandava uma mensagem direta, falava, olha, meu nome é Thaís, eu tenho tantos anos de experiência com design, estou migrando agora para o X, tenho muito interesse em fazer parte do seu quadro de funcionários, né? E numa dessas, assim, eu tive a sorte de ter um networking muito bom de trabalhos anteriores. E na mesma época, uma semana depois que eu pedi demissão, eu ainda estava cumprindo aviso prévio, um ex-colega de trabalho me ligou e falou assim, você está migrando para o X? Eu falei, tô. Ele, pô, eu estou trabalhando aqui na Bate de Latte, né? E ela está passando por um momento de transformação digital muito grande, porque pandemia, as pessoas não estão indo para sorveterias, a gente precisa fazer um delivery, a gente está expandindo para fora do país, está com loja nos Estados Unidos, enfim. E a gente precisa de alguém que saiba fazer, mas que não faça só isso, né? Porque a gente tem algumas outras demandas. Eu falei, beleza. E eu me coloquei disponível para fazer o que eu queria fazer e aceitei fazer o que eu não queria mais fazer para que eu conseguisse começar essa migração, esse processo de migração. E quando deu 30 dias que eu estava lá, eu fui chamada para fazer um projeto no Clube, que é essa fintech que trabalha que é focada em consórcio. E eles me chamaram principalmente porque eu já tinha conhecimento trabalhando com fintech por conta do meu tempo no PagSeguro e no PagBank, porque eles precisavam de alguém que entendesse o mínimo de marketing mesmo, porque o time de marketing lá era a parte mais especializada que eles tinham na equipe, então eu ia ter que lidar completamente com eles, mesmo que eu não precisasse trabalhar com isso efetivamente. E de alguém que estivesse muito interessado em aprender a fazer produto no ritmo que eles precisavam fazer, porque não sei se vocês já trabalharam em startup, o ritmo é pauleira. Porque eles precisam entregar em tempo recorde para conseguir garantir aporte em rodada de investimento. Então, o ritmo de trabalho é bem pesado. Mas como eu estava exatamente nessa disponibilidade de fazer 50 anos em 5, né, como o JK fez em Brasília, eu topei o desafio e fui para lá. E eu aprendi muito. Eu fiquei lá 2 meses e meio. E eu acho que nesses últimos 2 meses e meio trabalhando lá, eu aprendi mais do que eu aprendi nos últimos 4 anos da minha vida como designer. Thaís, porque eu consegui aprender. Tem um profissional que era daqui da região, eu não sei se você chegou, eu estou tentando lembrar o nome dele, ele até deu um mini curso para a gente de growth, que ele está na BAT, acho que até hoje, não sei se vocês chegaram a trabalhar junto. Gente, como é que é o nome dele? Meu Deus, será que a gente trabalhou junto? O Gustavo Franco. O Gustavo Franco, isso mesmo. Isso, sim, boa também. Foi o Gustavo Franco, inclusive, que foi a minha conexão que me levou para lá. Que joia. A gente já tinha trabalhado junto aqui na Riba. Isso. O Gustavo é gosto muito dele, muita gente boa. Não, e ele é maravilhoso, assim, ele está revolucionando completamente a Batio lá, porque a Batio, ela é uma empresa super legal para trabalhar e o produto que eles fazem é muito bom, e não só bom de saboroso, mas assim, eles entregam um produto que é feito com qualidade em todo o processo. Quando eu entrei lá, todos os profissionais que entram na Batio de Latte têm que fazer um treinamento em loja, para você entender como as pessoas que trabalham na loja lidam com os clientes todo dia, que tipo de clientes você recebe, porque assim, você receber uma apresentação dizendo como é o seu público é uma coisa. Você efetivamente conhecer o público, indo em lojas de regiões diferentes da cidade de São Paulo para você conseguir pegar públicos de classe social diferente, é uma outra experiência. Eles inclusive fazem você aprender a fazer gelato, modelar gelato na casquinha, no copinho, fazer sabores de gelato. Gente, eu não posso passar receita porque é um processo milionário, mas assim, sei fazer o gelato. Então, assim, eles são muito focados em qualidade. E o Gustavo é um profissional absolutamente meticuloso em tudo que ele entrega. Então, foi um match perfeito, assim, porque eu não consigo ver ninguém conseguir se entregar a transformação digital que a Batio precisa no tempo que ela precisa, para não acabar perdendo mercado para a concorrência, do que o Gustavo, assim, ele é um profissional maravilhoso. Foi ele, inclusive, que começou a me dar esse pontapé de, você devia ir para produto, você devia ir mais para a área de tech, não sei o quê, e foi super assertivo mesmo. E aí, fiz todo esse aprendizado, né, essa imersão dentro do curso, que eu já tinha começado, mas a vaga havia sido congelada, estava totalmente desesperançosa, porque é uma empresa enorme, né, e a gente que trabalha no mercado de comunicação e design, a gente está muito acostumado a não ter feedback
de processo seletivo, porque as pessoas acabam recebendo um volume muito alto, não tem tempo hábil de ficar respondendo todo mundo, ou simplesmente não liga, mas eu prefiro acreditar que eles não têm tempo. E, geralmente, quando você faz parte de um processo seletivo e você é desclassificado ou a vaga é congelada, por qualquer que seja o motivo, dificilmente eles vão entrar em contato com você de novo. Eles vão simplesmente abrir outro processo, porque vai aparecer outro profissional para preencher essa vaga. Só que lá eles têm o processo de RH deles é bem... O banco de talentos dele efetivamente funciona. Então, eles me ligaram para entrar e eu fui totalmente aterrorizada, porque eu estou efetivamente trabalhando com o X e o Y exclusivamente tem 1 ano. Porque eu já trabalhava com interface, já trabalhava com usabilidade, projetos de integração, etc., mas sempre alinhado, sempre com o escopo dividido com as outras coisas de design que eu fazia. Então, foi... Ai, temos um cachorrinho aí. Ai, que bonitinho. E assim, eu fui totalmente apavorada. É o uísque. Mas tá dando super certo. Ele É o tava aqui no... uísque? É o uísque aí, ó. Ele tava pedindo para vir no meu colo, por isso que eu... Tadinho. Vamos em frente. Enfim. Mas é isso, assim, a minha migração foi meio que essa, assim, eu tive que fazer na cara e na coragem, porque eu fiquei no momento certo, eu posso esperar uma hora mais propícia, mas se você efetivamente quiser fazer esse processo, não vai ter a melhor hora, sempre vai ter alguma coisa acontecendo, sempre vai ter uma situação ambiental que, no caso foi a pandemia, mas assim, isso a gente não tinha como prever, mas sempre vai ter algum problema rolando, e o que você precisa mesmo é só tomar a sua decisão e fazer. Assim, se você conseguir guardar uma grana para você ter alguns meses de salário garantido, pagar suas contas, etc., é melhor. Mas a partir do momento que você sabe o que você quer profissionalmente e você começa a se colocar disponível no mercado para as posições que você efetivamente quer, nas posições que você efetivamente quer trabalhar, essas vagas vão acontecer. E assim, networking é tudo. Então, sempre vai ter alguém que vai lembrar de você se você fez um bom trabalho, e se você não fez um bom trabalho, a pessoa também vai lembrar. Então, é sempre muito legal a gente não esquecer das nossas experiências anteriores, porque todas as experiências anteriores eu acabo utilizando hoje em dia no meu trabalho, por algum motivo. Mesmo que eu não trabalhe mais com direção de arte, mesmo que eu não trabalhe mais com produção de conteúdo, não trabalho mais com branded content, mas todos esses conhecimentos são parte do pacote que me faz profissional. E eles são totalmente úteis no meu dia a dia, assim, o tempo inteiro. O tempo todo eu uso todos os conhecimentos que eu tive antes. Então, quando a galera tem muito receio de mudar de carreira porque ela tem medo de ter desperdiçado o que ela aprendeu antes, assim, não existe isso. Nenhum conhecimento é desperdiçado. A gente aprende, faz uma ressignificação daquilo que a gente achava que já sabia e aplica de uma maneira diferente, de forma totalmente inovadora. Então, assim, não é um desperdício. Vocês estão na faculdade, então vocês têm todo o tempo do mundo. Sim. Mas se por acaso vocês conhecem alguém que está pensando em fazer esse movimento, porra, nossa, desculpa, passa o meu LinkedIn, pede para me chamar, do mesmo jeito que eu tive o auxílio de vários profissionais que eu fui lá chamar no LinkedIn, eu estou totalmente aberta caso alguém precise ou queira continuar esse papo depois dessa aula. Mas porque, primeiro, assim, é uma área muito... Primeiro precisa ter um LinkedIn, né, Thaís? Que eu pego no pé desse pessoal, eles já são 8º semestre, tem que estar no LinkedIn. Gente, olha só, eu migrei de carreira recentemente para o X, mas eu trabalho com design tem 10 anos, 12 anos. E, nossa, meu Deus, isso revela a idade, inclusive, né? Mas, assim, tirando os meus 3, 4 primeiros empregos aqui no Vale do Paraíba, que eu consegui porque mandei currículo e etc., todos os meus outros empregos, eu não estou exagerando, assim, eu entrei na 3A, entrei na Artplan, entrei na Frito, no PagSeguro, na Bate de Latte, todos esses empregos, as pessoas me abordaram pelo LinkedIn. Diretamente pelo LinkedIn. Porque os recrutadores, eles estão lá, e eles vão, e assim, você precisa ter um perfil de destaque, não no sentido de se formar na melhor universidade, ter pós-graduação, MBA, etc. Se você está dentro daquela rede, você faz um uso valioso e se você usa aquela rede de forma valiosa, produzindo conteúdo que seja interessante, eles vão acabar chegando em você aí. Porque o mercado de comunicação é muito grande, mas a teoria dos 6 graus de separação, né, que você está 6 pessoas de qualquer outra pessoa do mundo, no mercado de comunicação é no máximo 2.
Você sempre conhece alguém que conhece a pessoa certa para a vaga que você tem aberta. Então, assim, pelo amor de Deus, usem o LinkedIn, porque principalmente depois que se você faz parte de um mercado mais emergente como esse de UX, que está tendo uma demanda muito alta, chatbot, que está tendo uma demanda muito alta, aparece vaga pelo menos 2 vezes na semana, e eu não estou falando nem na sessão de vagas, as pessoas vêm no meu inbox mandar vaga, ou então as pessoas falam, vi que você acabou de começar um desafio profissional novo, então você não deve estar captando, mas por acaso você conhece alguém com um perfil assim, assado para indicar? E assim, eu não consigo indicar ninguém que não tem LinkedIn, gente, eu preciso que vocês tenham LinkedIn para vocês estarem dentro do mercado de trabalho de verdade, assim. Eu faço uma cruzada em favor do LinkedIn. Eu acho que não dá mais, gente, de verdade, assim, para estar, né? Assim, você querer ser um Nossa, é profissional. muito necessário. E eu não digo nem de destaque, tá? Mas um profissional ativo que possa fazer. Não, agora, né? Não dá para fazer isso sem LinkedIn mais. Eu acho que né, e é uma tendência dessa geração, eu até entendo, né? Que eles estão aí com 20, 21, no máximo 22 anos, e achar o link, mas aquilo lá é muito chato. Né? Aquilo é muito... E realmente, ele tem uma pegada diferente, ele tem uma outra proposta, mas, assim, extremamente necessário. Né? Não dá mais para viver sem, eu acho. Não vai ter ninguém dançando, apontando para as letrinhas na tela, mas é, tipo assim, muito, muito, muito legal. E, assim, não tem só coisa chata, tem muitos produtores de conteúdo no LinkedIn que estão produzindo conteúdos muito relevantes e muito legais, levantando discussões muito importantes na plataforma e usando as ferramentas que ela tem. Assim, as ferramentas são bem arcaicas mesmo. Mas se você usar um pouquinho de criatividade, abrir um Canva, você consegue fazer um conteúdo bacana, sabe? Então, nossa, gente, pelo amor de Deus, abre o LinkedIn, usem o LinkedIn. De verdade. Isso aí. Thaís, como estamos? Como estamos, agora é uma parte finalzinha, assim, da apresentação. Beleza. Eu ia só trazer um dado sobre o dado que a gente meio que já comentou por cima, mas de competências que sejam interessantes e mercados que sejam importantes a gente estar de olho para os próximos anos. Eu comecei com esse dado aqui, 65% das crianças que começaram a escola esse ano vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Isso é um dado real de uma pesquisa do Relatório sobre o Futuro do Emprego no Fórum Econômico Mundial. Tem aqui o link, depois eu mando a apresentação para vocês. Nesse link você consegue ler a pesquisa inteira. E assim, isso é uma tendência de mercado para os próximos 15, né? Se elas começaram na escola esse ano, para os próximos 15 ou 20 anos. E isso é muito, muito relevante, mesmo que você já tenha definido na sua cabeça a profissão que você quer agora, as profissões elas se transformam junto com o mercado. Se profissões novas vão surgir, as profissões que já existem vão ter que se modificar para continuar atendendo demanda do mercado. Então, eu não estou dizendo que você tem que fazer um checklist e completar uma lista enorme de competências e ser especialista em diferentes áreas, mas você em matérias abrangentes é muito mais interessante do que você ser mega especializado em uma coisa só. Então, e a segunda parte, né? Mas e aí, como que eu me preparo para um cargo que ninguém sabe qual é? Então, eu trouxe essa frase da minha mãe, que é: quem come de tudo não passa fome. Então, basicamente, se você beber um pouquinho em todas as fontes, você vai estar totalmente apto a trabalhar em mercados que ainda não surgiram, em mercados que estão começando a emergir agora. Porque o conhecimento abrangente é tão ou mais importante que você ter a habilidade técnica para você ter sucesso na sua carreira, tanto agora quanto vai ser no futuro. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que são muito importantes para a gente ficar de olho. Tanto a parte de... todos eles são links, né? Então, vocês podem clicar aí para as áreas específicas. Tem aqui o chatbot que a gente falou. Tem Design Thinking, que não é uma metodologia de design em si. Esse Design Thinking é uma metodologia de trabalho que você leva para grandes corporações e para trabalho em equipe mesmo, para você não fazer... para tornar o dia a dia mais fluido e a interação entre equipes muito mais proveitosa. Inteligência artificial, machine learning, blockchain, cloud computing e metodologias ágeis, que foi o que a gente já falou. Então, assim, você quer trabalhar com design, você quer trabalhar com redação, o foco principal dessa minha apresentação aqui para vocês hoje é lembrar que a gente está se formando, PP? Habilitação em PP? Porque, assim, vocês estão se formando com habilitação em publicidade e propaganda,
Mas o nosso mercado, ele é muito maior hoje em dia do que antigamente. A gente não tem mais a obrigatoriedade de trabalhar ou em agência ou na área de marketing dentro de um cliente. Eu conheço profissionais de publicidade e propaganda que trabalham... Eu conheço um designer especificamente que trabalha com employer experience. Aliás, employee experience e employer branding. O employer branding é basicamente o que torna uma marca interessante para quem busca por ela na internet. Então, tipo assim, essa vontade que você tem de trabalhar no Nubank porque ele parece uma empresa super legal, é um profissional de employer branding que faz você sentir essa vontade. Tem pesquisa e etc. Da mesma forma que a gente faz peças para mercado, eles fazem peças para que as pessoas se sintam interessadas em trabalhar lá. E a galera que faz employee experience, tem tanto profissionais de design, redator, enfim, é um time completo de criatividade e inovação que faz a criação voltada para a galera que trabalha na empresa querer continuar trabalhando lá. Porque se o mercado muda o tempo inteiro e as pessoas estão cada vez mais, os profissionais estão cada vez mais capacitados e a demanda por profissionais está muito grande, como você faz retenção de talento? Então, assim, a gente tem uma área muito grande de atuação. Você pode trabalhar... Eu não sabia, por exemplo, que existia a possibilidade de trabalhar com design de inovação dentro da área de RH de uma fintech. E é um mercado que existe. Eu não sabia antes que, tipo, a pessoa que faz os fluxogramas de uma conversa para chatbot é uma profissão. E não só é uma profissão, como é um pessoal que ganha 15 mil reais por mês. Então, assim, é uma... A nossa gama de trabalho, quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu entrei achando que eu tinha a opção de ser mídia, atendimento, tráfego, redatora, designer, né, diretora de arte, e, enfim, todas as áreas que transitam entre elas, mas não é, porque eu trabalhei, tirando como diretora de arte, como redatora, eu não trabalhei com nenhuma dessas outras e trabalhei com uma infinidade de outras coisas por conta da minha formação em publicidade e propaganda. E em várias das minhas experiências profissionais, o que fez a empresa se aproximar mais do meu perfil do que de outros candidatos era porque a minha formação mais generalista e abrangente, como é de comunicação social, oferecia para a empresa a possibilidade de eu ser uma profissional mais modular, e deles conseguirem utilizar mais das minhas habilidades dentro da empresa de acordo com a necessidade. Então, assim, a gente tem um currículo muito bom. Eu falo a gente porque eu me formei na Unital também. Então, assim, eu conheço a metodologia da faculdade. A maior parte das coisas que eu conquistei hoje foi por conta da faculdade. E a gama de habilidades que o curso nos fornece dentro de comunicação é muito, 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 muito ampla. Eu tenho amigos que se formaram na Unital e hoje trabalham com pesquisa. Não com pesquisa de mercado, mas sim como pesquisadores mesmo na área de sociologia. Porque dentro do nosso currículo a gente também tem esse tipo de... tem essa inclinação. E tem um monte de gente que segue carreira acadêmica voltada para lecionar sobre matérias específicas, como design voltado para a usabilidade, mas também é formado em comunicação. Então, assim, eu acho muito mais interessante para um perfil de profissional ter uma formação mais abrangente do que uma profissão mais especializada, a não ser que seja o objetivo desse profissional de se tornar um especialista, um lead naquela área. Então, assim, aproveitem muito a formação que vocês têm de ter, porque ela vai proporcionar caminhos absurdos, assim, dentro da sua vida profissional. Não tem uma fórmula que você precisa seguir. Se você não gosta do ambiente de agência, você não precisa trabalhar nela. Se você acha que mercado corporativo não é para você, você não precisa trabalhar em mercado corporativo, porque o mercado hoje em dia é enorme. E tem muita possibilidade. E vai ter ainda mais possibilidade se vocês estiverem muito abertos para os movimentos que o mercado faz, se você tiver um LinkedIn e se você estiver preocupado com as tendências de desenvolvimento desse mercado. Eu acho que é isso. Muito bom. Eu deixei aqui um recadinho para todo mundo, que é assim, ou você faz com paixão, ou você não faz. Porque tudo aquilo que você se dispor a fazer de forma inteira, se colocando 100% dentro daquela área, é onde você vai brilhar e é onde você vai, assim, exceder todas as suas expectativas. Assim.
não entra para o X porque você está ouvindo falar ou porque eu adoro pra caramba, que eu acabei de falar 2 horas aqui sobre usabilidade. Vai para o X porque você ficou apaixonado, ou então vai para a ilustração porque você é apaixonado, vai trabalhar com mídia e pesquisa, enfim, faz o que você gosta, efetivamente, porque você gostar verdadeiramente do que você faz é a única habilidade que você não consegue aprender em nenhum lugar. Então, é a única coisa que você não consegue desenvolver. E é isso. Nesse QR Code tem o meu Linktree, então tem aí o meu LinkedIn, meu Twitter, meu Instagram, meu Medium. O Medium eu nem recomendo que leia tanto, porque só tem crônica amargurada, mas no meu LinkedIn tem bastante artigo legal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem por aí. A Thaís escreve super bem. Se ela quisesse ser redatora, ela seria. E eu não estou falando isso porque para puxar saca. O TG dela, eles, acho que foi um trio, né? Eles fizeram um livro sobre branded content, que eu tive o prazer de fazer Gente, como é que chama? Eu fiz o prefácio. Eles me convidaram para escrever o prefácio, e o livro é uma delícia de ler, né? Então, assim, a Thaís sempre teve um texto muito bom também, né? Mas era uma diretora de arte, uma designer de mão cheia e foi por esse caminho, né? Eu não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, se alguém quer fazer mais alguma pergunta, aproveitar. A gente ainda tem uns minutinhos aí antes de acabar o nosso tempo. Uhum. Vamos lá, gente? E não precisa ser necessariamente sobre o X. Pode ser sobre carreira, enfim, sobre o que vocês tiverem vontade de falar. Eles estão tendo, assim, acho que as últimas palestras e aulas que eles tiveram, muito essa coisa de mudança de direção na carreira, né? Acho que a Thaís caiu. Não, voltou. Voltei. Eu estava falando aqui que, pelo menos assim, acho que as 2 últimas, eles tiveram com a Carol Santos, que está trabalhando como agilista de comunicação, que também é outra função nova. Que legal! Numa agência em Passa Quatro, que está se destacando para caramba na área digital. E a última foi com o Télio, que está no Facebook. Tem mais gente lá nessa agência, né? Tem. Eu acho que a Maria Júlia Igreja está lá também. Maria Júlia Igreja está lá na equipe dela. Eles estão com um timão lá. Muita gente da Unital lá, muito legal. Da comunicação da Unital lá, muito legal. Tem uma menina que também foi antes, ela já era de Passa Quatro, então ela terminou a faculdade e voltou para lá, que é a Gabriela. Então, assim, eles estão com um time muito legal. Mas esse assunto também acaba voltando, que é muito legal, né? Porque eles estão, assim, saindo, né? Terminando a faculdade, essa coisa de ver essa possibilidade, assim, de você trocar de direção na carreira, né? Que eu acho que vai ser cada vez mais comum, mais necessário, né? Ter essa resiliência, e até uma coisa que eu sempre falei, assim, que, pô, eu fui em tantos festaps, e, assim, evidentemente, quando você ia no Festap, você fala assim, a maior parte das coisas não era novidade, né? Mas aí eu comecei a perceber que era legal no Festap para você pescar a tendência. Entender assim, o mercado, acho que, né? Você pegava uma fala aqui, uma fala assim, a coisa está mudando. Os caras acho que vão para esse lado, vão para aquele lado. E eu acho que isso que é interessante, você começar a olhar para as coisas com esse olhar, para assim, ó. E aí, assim, se você tem interesse, você, né? Tem afinidade, você fala, opa, acho que eu tenho uma chance aqui, porque a coisa está indo para esse lado, né? Então, acho que isso é que é legal também, né? De você poder participar de eventos, né? E caçar essas tendências. Você está lá no LinkedIn, prestando atenção nas conversas, e caçar essas tendências, né? Porque hoje, por exemplo, assim, até por uma questão de tempo, eu posto muito pouco no LinkedIn. Infelizmente, eu não produzo mais, porque eu produzi, já cheguei a produzir conteúdo no LinkedIn, hoje não dá tempo mais. Mas eu presto muita atenção nas conversas. Então, acho que isso também que é fundamental, né? E aquilo que você falou, às vezes, num comentário que você faz de um post de uma pessoa que você não conhece, mas a pessoa responde, ali você já começa um diálogo que pode te levar para um caminho muito legal, né? Exatamente. Uma coisa só que eu queria trazer, porque eu não trouxe na apresentação, e é uma coisa que as pessoas, eu tenho percebido que a galera que trabalha com design especificamente, né, ou com direção de arte, tem medo do mercado de UX, porque fala assim, será que
o X vai substituir o design gráfico, o Y vai substituir o web designer? Não vai. Ninguém precisa ter esse medo, quem trabalha com design e com direção de arte, porque por mais que sejam profissões que tenham suas similaridades, elas funcionam simultaneamente em áreas totalmente apartadas. Então, assim, o produto que o time de UX demorou ali para desenvolver, pensou, quebrou cabeça, etc., só as habilidades de um diretor de arte, um redator e um time de criação orientado por um time de marketing bem feito vai conseguir vender, porque a solução não se vende sozinha. Então, assim, todas as profissões que existem agora, tipo, pelo menos dentro desse contexto de design, redator, etc., elas estão seguras, elas continuam existindo. Então, ninguém se sinta obrigado a fazer uma transição de mercado, porque não é o que está acontecendo, assim. As pessoas estão dando mais atenção do que elas davam antes para a área de produto, porque criou-se essa necessidade, porque os usuários estão mais especializados e eles querem ser bem atendidos e ter uma boa experiência em tudo. Mas todas as áreas que existem atualmente, elas continuam existindo e a gente continua precisando delas. Exatamente. E mostra disso, assim, né? A gente pesquisou para saber que cursos a gente poderia oferecer, cursos novos, né? E a gente percebeu que design gráfico ainda era uma coisa que, né? Tanto que o curso, graças a Deus, está indo bem. E esse ano a gente conseguiu montar a primeira turma de produção audiovisual. Por quê? Audiovisual está em tudo, né? Sim. É um mercado que também, assim, mesmo durante a pandemia, durante a crise, é um mercado que cresceu. Porque assim, você vai precisar do cara, ainda mais agora que bombou essa coisa de live, transmissão ao vivo, não sei o quê, Influencer, né? Porque agora você ser digital influencer é uma profissão. Sim. Não tá Efetivamente, é reconhecido como profissão. Tá no catálogo então, lá, se você você consegue. souber, exatamente. É capaz de ter na carteira digital influencer e não ter designer. Você vai ver, vai ter antes de ter designer. Brincadeira. Não, e só uma coisa é o tipo de habilidade que você precisa desenvolver para você, sei lá, para você performar bem no TikTok, mesmo que você não queira levar isso como parte profissional. Entendeu? Você precisa manjar o mínimo de audiovisual hoje em dia para você se manter online. Fazer uma boa... Isso é muito útil. Você ter mais uma ideia de que equipamento vai te entregar um resultado X ou Y, de você saber o que é uma boa luz, né? De você ter uma relação, né? Você e o fundo, enfim, coisas que são básicas, mas que, assim, às vezes a pessoa entra nisso sem saber, né? E o que a gente está vendo é que boa parte dos alunos que foram para a produção audiovisual eram alunos, assim, que já mexiam, já gostavam de fazer vídeo, de editar, de fazer alguma coisa, que falaram, opa, tá aí uma chance de eu me aprofundar, aprender mais e me profissionalizar. Né? E o curso está indo... Não, ainda mais essa parte de produção audiovisual é muito interessante para quem vai trabalhar, quem tem interesse em trabalhar com motion design e animação. Porque é uma área que, nossa, tem uma demanda altíssima também para trabalhar com motion o tempo todo, em todas as empresas que eu trabalho. Eu sempre preciso de alguém fazer uma animação, para fazer um vídeo interno, para fazer, enfim. E a produção audiovisual ajuda com a formação necessária para isso também. Nós tivemos uma palestra agora na Secom com um profissional que o cara só trabalha com essa área de efeitos, motion, um gringo, e foi sensacional. O cara deu um show, né, foi útil para todo mundo, porque também tem esse negócio, né? O audiovisual tá assim, você faz jornalismo, relações públicas, o que for, né? Não tem jeito, o negócio está ali, né? Então foi muito boa a palestra do cara, foi muito bacana, que acabou sendo útil para todo mundo. Thaís, eu acho que hoje o pessoal está meio tímido. Né? Não sei se eles estão preocupados que eles têm avaliação no segundo horário também, né? Mas eu acho que, assim, foi maravilhoso o papo. Eu mesmo precisava entender melhor essas áreas de UX. O Léo levantou a mão. Léo, manda ver. Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Para você, o que você faria para começar hoje, assim, por exemplo, você mencionou que você fez a sua transição, né, para a nova área, que você saiu do design, mas como que você faria hoje? Tipo, para começar hoje, você faria um curso, você faria de novo aquele hackathon, acho o nome, né? Sim. Como que você faria para começar hoje essa migração? Assim, eu ia determinar, eu ia dividir, eu fui muito ousada. Então, assim, eu pedi demissão sem ter um outro emprego para ir e não recomendo, porque eu fiquei apavorada, mas deu tudo certo, assim, por sorte e alinhamento planetário. Mas, assim, o que eu indicaria é para você criar um plano de quando você quer migrar. Tipo assim, você quer migrar a curto prazo, médio prazo, longo prazo? Vamos supor que você quer migrar a curto prazo, vai nos próximos 6 meses.
nos próximos 6 meses você não consegue fazer um curso profissionalizante mesmo, assim, uma segunda graduação, uma pós-graduação, ou enfim. Então, eu alinharia o que eu faria dentro desse objetivo. Em 6 meses você consegue fazer hackathon, você consegue fazer cursos livres, você consegue fazer cursos com tempo reduzido. Dependendo de como está o seu horário, você consegue fazer aqueles cursos que eles chamam de intensivo, né? Que você faz tipo, 8 horas de curso por dia. E eu faria isso, assim. Se eu tivesse o interesse, se eu fosse migrar agora, nos próximos 6 meses, eu ia estudar muito, abrir o Figma antes. Eu tinha uma ressalva com o Figma, porque a gente tem essa de, o software é gratuito, não deve ser grandes coisas, e o mundo inteiro usa obrigatoriamente esse programa hoje em dia, porque ele é muito melhor que todos os pagos. E assim, eu abri esse programa, começava a desenvolver, e não necessariamente eu preciso ter um cliente ou você precisa ter um produto, assim. Você está navegando ali no Nubank. Você achou que a sua jornada, né, quando você passava na jornada do aplicativo, não estava tão clara, redesenha esse aplicativo dentro da interface do Figma e propõe como você mudaria aquele problema que você identificou. Aí o que você faz? Faz um post no LinkedIn dizendo como você propôs essa alteração. Porque isso você vai começar a gerar networking, pessoas interessadas no seu perfil, no que você tem para mostrar. E isso pode levantar uma discussão também, tipo assim, de outras pessoas que estão aprendendo contigo ao mesmo tempo que você, de você se juntar em grupos para começar a estudar e produzir coisas juntos, por exemplo. Porque você não precisa ter experiência anterior em usabilidade efetivamente para trabalhar, mas você precisa saber usar as ferramentas e você precisa estar apto a trabalhar dentro da rotina, que é um pouco diferente. Então, se aprofundar nas ferramentas necessárias para a área que você quer. Se você quiser trabalhar com o X, vão ser alguns tipos de programa e alguns tipos de rotina. Se você quer trabalhar com o Y, são programas e rotinas diferentes. Mas definir que área dentro da usabilidade você quer, o prazo que você quer fazer essa migração, para você conseguir traçar um plano aí de carreira. Mas assim, tipo, se eu fosse dar uma dica geral, seria fazer um curso abrangente de UX e UI, porque mesmo que você queira trabalhar com interface, é bom você ter a visão do todo, e você pode acabar descobrindo que você tem um perfil para trabalhar com uma outra área dentro de UX quando você faz um curso mais abrangente, e depois você começar a se especializar dentro das sub-áreas que você tem interesse. Muito obrigado. Esse programa eu achei excelente. Eu já vi muita gente usando, mas eu ficava, gente, não entendi. Agora eu entendi, acho que eu vou começar a usar Não, ele é também. muito, muito bacana. E ele também agora lançou uma outra ferramenta que chama FigJam, que você consegue fazer, sei lá, workshops com pessoas em qualquer lugar do mundo, todo mundo acessando a mesma tela, mudando as coisas de lugar, assim, Caramba, muito bom. é bem legal. Maravilha. Gente, agora eu vou encerrar, porque a gente já são 8h38. Vou agradecer demais a Thaís, no meio dessa correria toda, dessa mudança toda que ela está vivenciando, ter dedicado esse tempo aí para a gente, dentro dessa proposta, né, de trazer esses conhecimentos mais específicos. Acho que foi super útil para todo mundo, ter mais noção dessas áreas e compreender um pouquinho, né? Aquela primeira parte da sua apresentação muito legal para a gente entender o que está onde, quem faz o quê, né? Então, um brigadão mesmo, né, pela sua participação. Muito sucesso aí na nova jornada aí dentro da IBM. Né? Obrigada. E é isso, tá bom? Gente, boa noite para todo mundo. Eu vou encerrar a gravação aqui também. O site da PP Vale está bombando aqui. Todo mundo quer falar comigo da diretoria, que eu estou nessa também, né? Embarquei nessa, então assim, tá uma loucura. A gente vai ter live dia 19. Já vou aproveitar para fazer um jabá aqui. Vai ter live ao vivo terça-feira que vem, dia 19, com um tema super legal, que é games e propaganda, né? Que é outra área que está assim bombando, foi matéria de capa da minha mensagem semana passada. É impressionante o que está acontecendo, com 2 nomes super bacanas. E a gente vai estrear um podcast. Já gravamos o primeiro episódio, a gente está definindo em que data a gente vai lançar, mas um primeiro episódio também sensacional. O podcast eu puxei para mim. Falei, não, gente, nas lives eu não faço questão de participar, agora o podcast é meu. Aí peguei o podcast da PP para mim, estou apresentando, trouxemos 2 convidados também super legais, e daí a gente vai divulgando isso na medida do possível, mas tem muito conteúdo bom para a gente acompanhar por aí, tá bom? Gente, Thaís, muito obrigado mais uma vez, tchau para todo mundo, boa noite, bom descanso.
Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.